gente sempre dá um tempinho para começar, então vamos, dado esse tempinho, o pessoal vai chegando, quem tiver que chegar, ou então depois acompanha pelo vídeo. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estar juntos, de aprender mais um pouco através dessa aula, de aprendermos através dessas aulas, ó Deus. Eu quero te louvar pela vida de cada um dos teus filhos e filhas, que o Senhor continue nos ensinando, que o Senhor continue abrindo a nossa mente, para que a gente possa desempenhar da melhor forma os dons, ó Deus, que o Senhor tem nos dado, que o Senhor nos ajude, ó Pai, na terapia, que o Senhor nos ajude nos aconselhamentos, que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Assim eu oro, agradecido ao Senhor, no nome de Cristo, Teu amado Filho. Amém. Glória a Deus. Já dei muito boa noite a vocês. Vamos começar só dando uma recapitulada a respeito daquilo que nós temos visto dentro do assunto mecanismo de defesa. São muitos os mecanismos de defesa, nós vamos ver os principais, e a gente já tem visto a respeito da repressão, que é o recalque, que é quando o ego ele manda para o inconsciente os conteúdos dolorosos, aqueles medos, anseios, desejos mais vis que o ser humano possa ter. Expliquei isso para vocês, que o ego ele pinça um desejo lá do inconsciente, traz à tona, pergunta para o superego se pode ou não fazer. O superego fala não com as duas mãos, não pode, é pecado, é crime, a sociedade não aceita, fere a lei moral de Deus, e aí aquilo é recalcado, aquilo é reprimido novamente, e aí a nossa mente ela trata de colocar ainda no mais profundo aquele sentimento, aquela vontade, aquela situação, aquilo que foi criado na mente. Esse é o recalque, essa repressão. Tem também a projeção, é quando eu não aceito em mim, mas julgo no outro, vejo no outro, critico no outro, trago à tona que está no outro, mas muitas vezes, na verdade, aquilo está em mim também. Eu me enxergo no outro, é o espelho dos outros. Essa é a projeção. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da racionalização. A gente vai falar a respeito disso, tá? Antes, eu queria fazer um exercício com vocês. Eu vou ler aqui 3 passagens bíblicas, e aí, dentro do conceito da racionalização, a gente vai tentar entender qual dessas 3 nos mostra um produto de racionalização, tá? Primeiro eu quero dizer o que é, A racionalização é o processo de criar justificativas logicamente aceitáveis, tá? Então, eu crio uma justificativa, eu crio uma desculpa. O meu ego, o ego do indivíduo, cria uma desculpa, tá? Que são, através da lógica, são justificativas plausíveis, mas que são, na verdade, falsas, tá? Para comportamento, para pensamento ou sentimento cujos motivos reais são inaceitáveis para o ego. Em outras palavras, tentar justificar o injustificável, tá bom? Então, não é uma mentira consciente, estilo, eu sei que eu estou mentindo, mas é um auto-engano, onde o sujeito, onde o indivíduo, onde a pessoa acredita na justificativa intelectual que criou para encobrir o desejo, a pulsão do id, aquilo que vem do inconsciente. Aí eu quero mostrar para vocês, quero ler aqui 3 situações para a gente ver qual dessas se trata da racionalização.
Boa noite, pastora Valdeia, boa noite, Ítalo, sejam bem-vindos, tá? Boa noite. A gente está falando hoje a respeito da racionalização. E eu quero ler com vocês 3 passagens aqui. A gente vai começar com a clássica de Gênesis 3. Vamos lá, se você tiver aí no seu celular, ou perto de você uma Bíblia, alguma coisa, eu vou pegar aqui Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Vamos lá. Todo esse negócio de problema da psique, aquela coisa, dor, sentimento de ruim, tudo isso começou lá no Éden, lá com Adão e Eva desobedecendo a ordem de Deus, e daí por diante nós temos todos os problemas que então nós temos vivido e agora estamos tentando entender, aprender, caminhar mais próximo das situações para que de alguma forma a gente possa amenizar a dor do outro, a nossa dor, enfim. A gente está tentando, nem que seja um pouquinho só, entender a questão do inconsciente. No capítulo 3, versículo 11, no diálogo de Deus com Adão, Deus pergunta para Adão a seguinte coisa. Deus perguntou: quem te fez saber que você estava nu? Comeste da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Versículo 12. Então Adão disse: a mulher que o Senhor me deu como esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Versículo 13. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Até aí. Esse é o primeiro texto. O segundo texto está lá em Lucas, capítulo 18. Lucas 18. Eu estou um pouquinho gripado, então não reparem de eu de repente ficar assim puxando o nariz, né? Mas o giz também ajuda que isso aconteça. Lucas capítulo 18, verso 18, diz assim: um homem de destaque, um homem famoso, perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que você me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E Jesus continua: você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E o jovem respondeu: todas essas coisas tenho observado desde a minha juventude. Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. E ele, ao ouvir essas palavras, ficou profundamente triste, pois era extremamente rico. Tá? Agora vamos lá para Mateus, capítulo 4. Quem chegou é o Dudu, seja bem-vindo, Dudu. Mateus, capítulo 4, verso 1, diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que que procede da boca de Deus. Então o diabo também levou-o à cidade santa e o colocou sobre o alto do pináculo do templo e disse-lhe: se você é filho de Deus, atire-se dabaixo,
pois está escrito: e aos seus anjos dará ordem a seu respeito, e eles o sustentarão nas mãos para que você não tropece em pedra nenhuma. Jesus também respondeu: está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente, verso 8: o diabo transportou Jesus a um monte muito alto e apresentou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor seu Deus adorarás, e somente a ele renderás culto. Então o diabo o abandonou, e eis que vieram anjos que serviram a Jesus. Muito bem, como chegou algumas pessoas, eu vou voltar no começo depois dessas três passagens bíblicas lidas. Tá? Hoje, o mecanismo de defesa que nós vamos trabalhar, que nós vamos aprender a respeito dele, é a racionalização. A racionalização, segundo Freud, é o processo de criar justificativas logicamente aceitáveis, mas que são falsas para comportamentos, pensamentos ou sentimentos cujos os motivos reais são inaceitáveis para o ego. Não é uma mentira consciente, estilo, eu sei que eu estou mentindo. Por exemplo, a pessoa está na casa, mas alguém ligou e aí a pessoa que atendeu disse: olha, estão querendo falar com você. Ela diz: diga que eu não estou. Ela sabe que não está, mas ela manda mentir para que ela possa não atender aquela pessoa naquele momento. Então não é eu sei que eu estou mentindo, mas é um auto-engano onde o sujeito acredita na justificativa intelectual que criou para encobrir uma pulsão do id. E agora, dado essa explicação baseada no conceito freudiano, a minha pergunta é: dentro dessas, analisando essas três passagens, em qual delas nós temos um caso clássico de racionalização? Será que nós temos a racionalização lá na fala de Adão, quando Deus pergunta quem disse para ele que ele estava nu, e aí ele joga a culpa na Eva? Será que é a passagem do jovem rico que chega para Jesus, adulando Jesus, né? Usar um português mais claro, nós puxando o saco ali de Jesus, e aí Jesus, em resposta à pergunta do jovem rico, que fala: o que eu preciso para herdar a vida eterna? Jesus fala: olha, você tem guardado os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não dirás falso testemunho e tal, e dá uma lista ali de mandamentos, e ele falou: tenho seguido tudo isso. E aí Jesus continua dizendo que só faltava ele vender tudo que ele tinha, repartir com os pobres, e depois seguir a Jesus e ele vai embora. Essa é a segunda história. E a terceira, o diabo ali tentando Jesus, depois de 40 dias e 40 noites em que Jesus havia jejuado, Jesus é levado pelo próprio Espírito, o texto diz, para ser tentado pelo tentador. E aí nós temos as três situações de tentação do maligno contra Jesus. Qual, na visão de vocês, qual dessas três situações é uma situação clássica de racionalização? Eu penso Gênesis 3. Também, Gênesis 3. Justificar é injustificável, né? Querendo jogar a culpa para o outro, mas todos sabendo, inclusive a própria serpente, que era o errado a ser feito. Eu também no Gênesis, mas eu vi um pouquinho nos outros dois também, mas o bem mais nítido é Gênesis. Então a Andy está dizendo que e os outros também veem a questão
Gênesis 3:12, né? O clássico 3:12, quando Deus ele fala, não, Deus, a mulher que o Senhor me deu, é ela que me enganou, né? E por sua vez a mulher foi a serpente que me enganou, só que a serpente não tinha ninguém para recorrer, né? Ela teve que segurar ali o rojão ali, não que eu estou defendendo, né? Mas ela não teve ninguém para dizer, Deus, olhou, o homem olhou para a mulher olhou para a serpente, e a mulher ficou com o grilo, né? Só fazendo cri, 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 que não tinha ninguém só uma brincadeira aqui, né? Para a serpente poder jogar a culpa ali nas costas, né? Mas a Andy falou que vê também na passagem de Lucas 18:18 e vê também na passagem de Mateus 4. Você quer comentar um pouquinho, Andy? Por que você entende que também nas outras, do seu jeito, não se preocupe não. Por exemplo, assim, Mateus, Satanás sabe que a autoridade está toda sobre Jesus, mas ele tenta convencer Jesus com algo assim. Ele sabe que para ele é mínimo, mas ele tenta ganhar. Eu dou uma opinião minha, mas eu acho que essas justificativas que ele deu de tudo pode ser seu, se você comer, ele sempre tenta justificar o que ele está fazendo com alguma coisa. Ele tenta na palavra. E se você transformar a pedra em pão, se você me adorar, você vai ter tudo isso. Eu acho que Jesus sabia que isso era inegociável, que isso era, pode dizer, que isso era bobagem para Jesus. E Marcos também, Lucas. E Lucas, quando o jovem fica rico, quando ele fica triste, aí ele fala, mas eu sou muito rico. Ele tenta justificar. Mais alguém? Samuel. Eu me perdi qual que o senhor pediu para a gente referenciar. É o Gênesis 3:12, a partir do 12. Mas é em relação a qual do estudo? Racionalização. Racionalização? Acredito que seja o que a Andinha falou primeiro aí, que é o de Mateus, Jesus no deserto, falando com o Satanás, tentando convencer ele, argumentando, né, com coisas que eram verdade, mas ele estava distorcendo a palavra. Acredito que seja essa. Mais alguém? Pastor, eu acredito ser Gênesis 3. Gênesis 3. A história de Adão, Eva, um colocando, fugindo da responsabilidade ali e não assumindo, colocando a culpa no outro. Eu acredito que esse é o caso clássico aí, né, de racionalização. Mais alguém? Dudu, Jorge, quem mais está por aí? Cauane, tá todo mundo aí, que benção. Só uma dúvida que surgiu. Assim, nós estamos tratando aqui a psicanálise, né, no âmbito humano. Mas a gente pode tratar Jesus nessa passagem de Mateus como humano, ou nós trataríamos ele como ele é filho de Deus? Teria alguma diferença? Porque eu vejo assim, todos esses processos que nós estamos vendo, né? Claro, a psicologia cristã, eu sei disso, a gente tem que usar a palavra, beleza. Mas nesse caso específico que a gente está vendo hoje,
A gente está tratando de Jesus. A gente não está tratando, por exemplo, de um cliente que nós estaríamos atendendo no set analítico. Né? Seria a mesma análise, vamos dizer assim? A mesma análise. A Bíblia diz que Jesus era homem de dores. Tá? E ele estava vulnerável quando ele foi tentado. Ele jejuou 40 dias e 40 noites e a primeira tentação que ele recebeu foi a respeito da fome. Olha como o tentador ele é inteligentíssimo na questão de lançar a tentação. Ele podia começar pelos reinos da terra, ele podia começar no pináculo do templo para mandar se jogar de lá, mas ele começa com a fome, com o pão, né? Se você verdadeiramente ele usa uma verdade para trazer uma tentação. Ele fala, se você é verdadeiramente filho de Deus, manda, não é peça, não é ora para ver se acontece, manda que essas pedras se transformem em pães e você coma, não é isso? Tá? Eu escolhi a passagem de Jesus de propósito, para criar mesmo essa situação a respeito da questão da divindade de Jesus. A gente tem que levar em consideração que Jesus sempre foi Deus. E ele se tornou humano quando ele encarnou. A gente costuma falar assim que Jesus é 100% Deus e 100% homem. E eu não quero entrar a fundo em teologia, porque a nossa aula é psicanálise. Mas há um erro quando a gente fala isso. Jesus não é 100% homem ou 100% Deus. Que parece que, de alguma forma, a gente coloca Jesus numa caixinha. O que a gente pode dizer, ou é melhor dizer, dentro do meu conhecimento, é que Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Só que estando aqui na Terra, Jesus, a Bíblia diz isso de modo... com inferência ou por reverência, que ele nunca levou em consideração então o fato de ser Deus para fazer nada aqui na terra. Então é por isso que ele sentia frio, fome, sede, sono, fazia tudo, e até para não ser acusado de alguém chegar, né, o inimigo, o tentador chegar e falar assim, mas tá fácil para você passar por tudo isso, você é Deus, né? Então não, Jesus sofreu todas as situações aqui na terra enquanto homem, 100% homem, tá? Mas ele era o ente santo de Deus, ele era e é ainda Deus como Deus, né? O Deus trino dentro da situação da Trindade. Eu não quero entrar nesse caminho. Eu trouxe a situação porque Jesus foi tentado, e se o diabo ofereceu pão, que de alguma forma o tentador acreditava que talvez pudesse convencê-lo dessa situação. Então, pensando nisso, a situação de Jesus diante do tentador é uma racionalização ou não? Essa é a pergunta. Pastor, só uma colocação, porque o senhor mesmo colocou aí, né, que essa questão do Gênesis, do pecado, que trouxe para nós, depois da queda, que trouxe para nós essas complexidades, vamos dizer assim, da psique. E Jesus não tendo essa herança, será que ele lidava com essas debilidades na psique, como a questão do mecanismo de defesa? Será? Vamos pensar, será que ele lidava com isso? Mas não vamos entrar na questão teológica, vamos pensar só na questão da psique. Porque se Jesus não tivesse condições de pecar, ele também, talvez, o império das trevas ia falar isso. Fala assim, ó, Jesus não pecou porque ele não tinha condições de pecar. Será que não seria isso? Vamos, gente, vocês estão mudos? Pessoal, está me ouvindo? Oi? Eu acho que ele tentou porque ele sabia que Jesus poderia pecar assim. Eu vejo assim, o injustificado, essa racionalização na tentativa
ele compreendeu, né, o momento ali, ele se colocou no momento, né, e ele não deixou que as emoções, de repente, tipo raiva, paixão, ódio, ele não deixou que essas ações, esses exemplos aí, deixassem ele se enfurecer e de repente ele foi racional nesse momento, né? Ele se racionalizou, não sei se existe essa palavra. Tem a palavra. E infelizmente não caiu em tentação, realmente. Deixa eu ajudar vocês. Essas duas, né? A de Gênesis 3 está muito fácil, todos vocês acertaram, né? Mas quem que está racionalizando em Gênesis 3? É Deus ou é Adão? Adão que está tentando. Adão é que está racionalizando. Ele criou uma justificativa para o erro dele, tá? E Eva também, no caso, pastor? Eva também. Adão racionaliza e a justificativa dele é que ele foi enganado por Eva. Eva racionaliza e a justificativa dela é que ela foi enganada pela serpente. Eu brinquei que a serpente não tinha como racionalizar, né? Mas a serpente racionaliza, não nesse texto. A serpente racionaliza no texto de Mateus 4. Porque a gente está pensando que é Jesus que racionaliza, mas não é Jesus. Jesus não encontra nenhuma justificativa para não fazer aquilo que é o convite do tentador. Jesus só responde na palavra o convite do tentador, mas quem está tentando racionalizar é o tentador. Preste atenção, ele pega uma possível verdade para tentar enganar Jesus, mas não consegue. Não consegue. Então, há uma possível, não estou declarando 100%, estou dizendo que só para a gente debater, há uma possível tentativa de Satanás de criar uma mentira como se fosse verdade. Ele usa até uma verdade para criar uma confusão, ou para tentar criar uma confusão na mente de Jesus, mas ele não consegue. Não consegue porque ele é rechaçado, ele é advertido por Jesus e ele sofre um interdito, né? Um interdito de Jesus na palavra. Vai lá, pastor Marco, fale aí. É só uma dúvida mesmo, porque aí nós temos, nesse texto de Mateus, Jesus, nós entendemos que ele está aí de forma corpórea, humana. Mas Satanás aí não é uma figura espiritual? É uma figura espiritual, mas a fome não é de pão espiritual, a fome é de pão de trigo. Então, mas ele está racionalizando a minha concepção aqui. Sendo espiritual, como? Essa racionalização. Você consegue deixar de ser espiritual e ser carnal e ser mental? Você consegue fazer essa separação, essa tricotomia assim? Agora eu estou espiritual. A psique não é inerente à humanidade? Mas ela se separa da questão da espiritualidade quando quer e volta? Então, é essa a questão. Jesus ele tem uma psique porque ele é homem. Sim. Né? Agora, Satanás, ele teria uma psique, não sei, porque ele não está... Satanás não, pelo menos assim, não aparece para mim no texto, eu não consigo ver no texto, ele se incorporando. Aí para mim é uma tentação espiritual. Não, eu nem disse isso, é por isso que eu usei a palavra possível racionalização, mas ele usa ali um raciocínio, certo? Para poder tentar. E outra coisa, o que a palavra demônio significa? Agora Satanás é opositor, Demônio significa o quê? Mente superior. Se um demônio é mente superior, quanto mais Satanás. De alguma forma ele usa a racionalização para poder ter êxito nas suas empreitadas, né? Eu não disse em nenhum momento que Satanás está incorporado, ele é corpóreo, não disse isso. Por isso que eu usei o termo possível. A situação em que ele se coloca. Não, a ideia de corpóreo é só para fazer a ideia, o
lide com a psique. Não falei que o senhor falou de corpo. Não, eu sei que você não falou. E aí o que acontece? Espiritual com certeza Satanás mas racional também. As perguntas que ele faz e a forma com que ele acusa ou com que ele coloca as suas perguntas são racionais. Entendi, perfeito. Só não tem corpo. E é por isso que eu estou usando a palavra possível. Mas eu quero mostrar que até um ser espiritual consegue talvez racionalizar quando ele quer. Entendeu? Ele quer criar. Nos parece que eu não vou me prender muito aqui. Eu só quis trazer esse debate para a gente poder aprender mais, né? Depois a gente vai se prender mais um pouco no jovem rico e no Adão. Mas Satanás ele tenta criar justificativas logicamente aceitáveis para enganar Jesus. Mas na verdade quem está sendo enganado é ele mesmo, porque no fundo, ele sendo conhecedor da palavra, e aí a Andy falou isso, e a Ana também falou um pouco disso, ele acaba sendo repreendido na própria palavra de Deus que ele já conhecia. Então ele está tentando se enganar, né? Está tentando criar uma justificativa intelectual a respeito de Jesus para tentar despertar aí, não encobrir a pulsão em Jesus, mas trazer à tona aquilo que talvez pudesse estar em Jesus. Ele faz um caminho contrário, mas parece que é uma racionalização, tá? Mas aí não é Jesus, aí é o próprio tentador, tá? Que possivelmente possa no texto estar racionalizando. Agora, com relação ao jovem, Jesus faz a mesma coisa com o jovem, aquilo que Deus faz com Adão. Jesus pergunta algumas coisas ao jovem rico, para que o mecanismo de defesa dele seja acionado, né? A primeira coisa que Jesus fala: por que você está me chamando de bom? E ficou alguma dúvida sobre Mateus 4, sobre Satanás? Alguma dúvida? Daí a gente vai lá para o jovem de Lucas 18. Ficou alguma dúvida? Para mim, não. Muito bem, então vamos continuar. Agora, assim como Deus faz com Adão, Jesus faz com o jovem. Então, quando o jovem chega para Jesus: mestre, lindão, te amo, Jesus, o senhor é bom, hein? Aí Jesus chega e corta, fala assim: por que você está me chamando de bom? Só tem um que é bom. Bom é Deus que está no céu. Bom é o Pai. Só que aí a conversa continua. O jovem pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida? Aí Jesus começa a questionar: você tem guardado os mandamentos? Tem feito isso, tem feito isso, tem feito isso? E o jovem, ele começa a racionalização aí. Ele fala assim: tudo isso tenho observado. Aí a hora que ele era só ficar quietinho ou dizer assim: eu estou tentando, Jesus, né? Estou tentando, é por isso que eu estou perguntando o que eu preciso fazer demais. Mas aí ele fala assim: não, eu tenho feito tudo. Só que ele não tinha feito tudo, porque Jesus pergunta, e Jesus fala para ele, traz uma informação nova. Beleza, só te falta uma coisa: você vai ter que vender tudo que você tem, vai repartir com os pobres, e aí você vai me seguir, e a partir daí, então, aí você vai herdar a vida. Aí a gente sabe que o moço, ele fica triste, ele se entristece, porque ele contou ali uma mentira para ele mesmo, de que ele estava guardando todas aquelas coisas. Não estava. E ficou nítido que não estava, sobretudo na questão financeira. O coração dele, o primeiro mandamento, ele já estava violando. O texto não está dizendo isso, mas a gente entende isso estudando o texto. Qual que é o primeiro mandamento? Ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, com todas as tuas forças, sirva só a Deus, só Ele vai servir, enfim. E aí ele estava amando a Deus sobre todas as coisas? Não, ele estava amando o dinheiro, a condição financeira que ele tinha. Então ele tenta criar essa racionalização,
ele tenta entrar dentro desse processo de justificar de que ele estava guardando todos os mandamentos que Jesus citou ali, mas ele não estava. Ele estava tentando contar uma mentira inconsciente para ele mesmo, tá? Ele estava tentando criar uma justificativa para encobrir esse amor exacerbado ao dinheiro. E Jesus revela isso. E pior, porque ele não consegue responder a Jesus, ele só abaixa a cabeça, ele fica triste, ele vai embora e aí a vida segue. Não é isso que está acontecendo aí? É uma pergunta, gente. Então os três estão usando racionalização, só que em níveis diferentes. Um mais latente, um menos e um menos ainda. Então, e é isso que a gente tem que perceber. É isso que vocês... Quem está falando? Para eu ouvir. Eu, Emerson. É isso que a gente tem que perceber. Que existem níveis de mecanismo de defesa, existem níveis, tá? Que as pessoas apresentam para nós. E o nosso grande problema, eu falo nosso do ser humano, até mesmo daqueles que são acostumados com o consultório, com o set analítico, a fazer terapia, ou estão há muito tempo, é acreditar que todo mundo que senta lá no divã, na cadeira, no sofá, enfim, ele está no mesmo nível ou desenvolvendo aquele mecanismo de defesa, seja qual for, na mesma intensidade. É por isso que aquela palavrinha que eu sempre falo para vocês escreverem aí, e escrevam de novo hoje, escrevam aí, tudo é subjetivo, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma forma de expressar, de contar o seu conteúdo, então a gente não pode pensar que é uma fórmula de medicamento, de medicação, que para todo mundo eu vou usar a mesma régua. Não dá. Eu racionalizo as minhas pulsões de uma forma, o Emerson racionaliza de outra, a minha esposa aqui dentro na sala de aula aqui de outra, a pastora Valdéia de outra, a Cauane de outra, o Dudu de outra, enfim. Então, assim, todos nós somos seres ímpares, somos seres diferentes uns dos outros, e não só na tamanho, altura, largura, não só nesse aspecto, mas em todos os aspectos, sobretudo na questão da psique, entende? Então, não dá para tratar todo mundo igual, não dá para pegar e usar a mesma fórmula para todo mundo. Cada pessoa é cada pessoa. Já diria o Mário Sérgio Cortella, há um ditado que diz que cada sentença é uma sentença, cada cabeça é uma sentença. Então, cada cabeça é uma sentença. Não dá para tratar todo mundo igual. Veja, Deus tratou Adão de uma forma, Deus tratou Eva de outra forma, entende? Jesus tratou o diabo de uma forma e Jesus tratou o jovem rico de outra forma, tá? Então é essa. Então tem que tomar cuidado, certo? Tem que tomar cuidado. Então, o que tem que saber? Tem que saber que a racionalização não é uma mentira consciente. Eu não sei que eu estou mentindo. Não estou mentindo porque eu quero, mas eu estou me enganando, ou a pessoa está se enganando, onde aquela pessoa, aquele sujeito, ela acredita na justificativa intelectual que ela criou para encobrir aquele pensamento, aquela pulsão. É quando você pensa assim, essa pessoa sabe que isso é errado, por que ela está achando que isso é certo? Por que ela está tentando mentir para ela que isso é certo? Entende? É mais ou menos isso. Alguma dúvida? Vocês estão muito quietos hoje, parece que estão com medo. Pastor, eu quero fazer uma pergunta. Pois Por não? exemplo, uma pessoa
pessoa que fala assim, vou dar um exemplo, tá? Não é que é isso, mas é um exemplo que eu vou dar aqui. Por exemplo, a pessoa tem um pai alcoólatra. Aí ela vira e fala assim, aí ela começa também a adquirir esse hábito de beber e vira um alcoólatra. Então ela vira e fala assim, eu sou assim porque meu pai era assim. Isso é um tipo de racionalização? Deus questiona Adão justamente para mostrar isso, porque Adão está querendo culpar Deus. Então, mas quando ela fala assim, eu sou assim porque meu pai também bebe, por isso que eu bebo. Aí, no caso, ela está falando isso, mas é inconsciente. Nem sempre, às vezes é consciente mesmo, a pessoa só está querendo colocar a culpa no outro, tá? Sim. Então, para a gente saber se é consciente ou se é inconsciente, desliga um pouquinho o seu microfone, isso. Para a gente saber se é consciente ou inconsciente, a gente vai precisar fazer mais algumas perguntas para o nosso paciente, descobrir, investigar um pouco mais o porquê que aquela racionalização foi criada. Veja bem, quando Deus, lá em Gênesis 3, pergunta para Adão, ele não começa a conversa de qualquer forma, aleatória. Ele pega um elemento de que o próprio Adão trouxe para poder começar a desvendar que há uma racionalização ali. Por exemplo, Deus chega e fala assim, Adão fala assim, Gênesis 3:9, Deus desce na terra, pergunta onde está Adão, né? Adão, onde você está? Aí Adão fala assim, eu estou aqui, estou escondido. Aí Deus fala, escondido? Por que você está escondido? Eu estou escondido porque eu estou nu. Aí vem a pergunta que traz à tona a racionalização depois, né? Aí Deus fala assim, quem contou para você, quem disse para você que você está nu? E não para por aí, Deus continua. Por acaso você comeu da árvore que eu adverti, que eu ordenei que você não comesse? Aí Deus vai lá no íntimo de Adão. Adão já percebe assim, fui descoberto. Agora eu preciso de uma justificativa. Não para acusar Eva, mas para mostrar para Deus que eu só errei porque ele foi inventar de colocar uma mulher do meu lado. É isso que Adão faz. Adão olha, respondendo a Deus, ele fala assim, a mulher que o Senhor me deu do fruto. Mas ele não está culpando a Eva, ele está culpando Deus. A culpa é tua, Deus. Eu sei agora que eu estou nu, eu sei agora que eu agora entendo que preciso me esconder porque eu estou peladão, porque o Senhor me deu essa mulher. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, eu não tinha errado, porque foi ela que fez eu comer do fruto. Percebe? Isso aí mostra que a maioria das pessoas chegam no consultório e o problema nunca é ela. E aí vai entrar a questão da responsabilização. O problema sempre é o outro. Por que você bebe? Eu bebo porque meu pai bebia, eu aprendi com ele. Por que você bate na sua mulher? Eu bato na minha mulher porque meu pai sempre bateu em mim, a minha mãe sempre bateu em mim. Eu tenho raiva da minha mãe que batia em mim e agora eu desconto a raiva em alguma mulher. E em quem que eu desconto? Eu desconto a raiva na minha mulher. Não posso bater na mulher do vizinho, minha mãe já morreu, não posso bater mais, então vou bater na minha mulher. Então, a racionalização é isso, é tentar encobrir uma pulsão do id. O inconsciente da pessoa quer fazer um negócio, mas não tem coragem. Quando ela encontra coragem para não ficar mal com aquilo, ela culpa alguém, ela racionaliza, ela encontra uma desculpa para poder continuar fazendo, ou então para tirar, né, o peso da sua própria culpa, que é o que Adão faz. Tá? Deu para entender, Valdeir? Deu sim, pastor. Aqui, tem 2 pontozinhos aqui para a gente pegar. Espiritualmente, a racionalização é perigosa, porque anestesia a consciência.
Adão racionalizou, a mulher que tu me deste, né? Transferindo a culpa e criando uma lógica de que a culpa era de Eva, não, de que a culpa era de Deus por ter lhe dado Eva. Então, o que acontece? Olha o perigo da racionalização. E aí responde também um pouco da pergunta do pastor Marlon. A racionalização, ela é só psíquica? Não, ela é espiritual. Quando a gente transfere culpa, quando a gente, ao invés de assumir a culpa, assumir a responsabilidade, a gente transfere para outra pessoa, tenta racionalizar para criar uma desculpa e jogar a culpa no outro, a gente espiritualmente erra. E aí repete o mesmo pecado de Adão. Tá? Adão não só errou lá no passado porque desobedeceu a Deus, mas porque tentou ainda culpar a Deus por aquilo que ele havia feito. Né? Ele tinha que ter feito o quê? Antes de comer do fruto, ele devia ter... O que é isso aqui? Onde você pegou isso aqui? Eu peguei lá da outra para pegar. Não, então não vou. Mas ele comeu, e deliberadamente comeu, e depois quis ainda colocar a culpa em Deus. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque, veja, a questão psicológica, ela flui, ou parte para uma questão ainda maior, que é a questão espiritual. Tá? Segunda coisa, e aí, antes de sair daqui, essa é a lógica do pecado. Pega aquilo que é do corpo, passa pela mente, passa pelo ego com vontade de fazer, quando é consumado, a conta vai parar lá no espiritual. Tá? E aí a segunda coisa é o engano do coração. Jeremias 17:9 vai dizer então, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Né? E aí então o coração racionaliza para evitar o arrependimento, para evitar a mudança. Né? O terapeuta cristão não deve apenas aceitar belas desculpas, tá, do paciente, mas deve ajudá-lo a ver as sombras, tá, que está no lado, à margem, né, na esquerda, os motivos reais, à luz da verdade divina. Vamos subir aqui um pouquinho para ver o restinho aqui. Aqui. Então, o arrependimento genuíno que leva à transformação, não apenas à reorganização intelectual dos mesmos erros. O que é isso? O terapeuta tem que tomar cuidado, porque ele vai mostrar para o paciente, o cliente, a pessoa ali que ele está analisando, aonde está o foco do problema. Mas não adianta só a pessoa ressignificar o problema, descobrir o problema. A pessoa tem que se arrepender, ou seja, ela precisa mudar a conduta. Né? É claro, se ela não quiser, ninguém vai obrigar, porque a pessoa faz aquilo que ela quer, mas é missão do terapeuta mostrar a verdade. E ninguém está falando de aconselhamento, está falando de mostrar a verdade. E o que a pessoa vai fazer com essa verdade, aí se torna a responsabilidade dela. Mas a gente tem que mostrar, tem que chegar no paciente e falar assim, você percebe que você está transferindo a culpa para todo mundo, você só não assumiu a culpa que é sua. Eu fiz isso e eu perdi uma paciente por causa disso. Eu contei já para vocês, ela veio para o meu set analítico, ela veio para o meu consultório, e aí à medida em que as sessões foram se desenvolvendo, eu fui percebendo que o problema era ela, o problema não era a filha, o problema não era o marido, o problema não era a mãe, o problema não era o pai, o problema era ela. E quando eu mostrei isso para ela, quando eu fui igual a pergunta de Deus, como é que você sabe que você comeu do fruto que eu falei para você não comer? É meio que se eu tivesse feito esse tipo de pergunta para ela. Eu falei assim, mas a sua filha está fazendo isso e ela tem 16 anos. E você tem 40 e está deixando ela fazer e a culpa é dela? Me explica isso. Aí ela, então pastor, mas sabe o que é? É o meu marido, tá, o seu marido, mas quando ele quer, você mesmo disse que quando ele quer intervir,
você não sabe por que você entra e acaba tirando a autoridade dele. Então agora, não estou entendendo, a culpa é dele ou não é? Porque quando ele quer agir, você não deixa. E quando ele age, você briga, fica até sem falar com ele dias, porque você acha que está sendo muito duro com a sua filha. Agora a sua filha foge de noite e vai para lugar que você nem sabe, e ele não quer mais ir procurar, porque todas as vezes sobra para ele, aí a culpa é dele, aí você está dizendo, pastor, então, mas... Então, o tempo todo racionalizando. Aí chegou uma hora que ela falou assim, pastor, eu gosto da sua terapia, e você é verdadeiro no que fala, tá? Mas só que está me confrontando demais, eu não estou aguentando, está sendo muito duro para mim. Ou seja, ela prefere ficar com a racionalização, né? Tentar criar alguma justificativa aí que não é verdadeira, do que entrar pelo caminho do arrependimento. Se ela falasse, o que eu preciso fazer, pastor, para poder mudar essa situação? Eu ia falar para ela, primeira coisa, minha filha, você precisa se arrepender, pedir perdão para o seu marido, pedir perdão para sua filha, porque você não está sendo a mãe que você deveria ser, e começar a assumir o seu papel de mãe e as rédeas da vida da sua filha. Ela só tem 14 anos, ela não pode fazer o que ela quer. Só que ela está achando que pode, e a culpa é sua. Só que ela não deixou eu fazer isso não. Quando ela viu que eu ia fazer, ela foi embora. E eu tenho certeza que vocês têm exemplos assim para me dar, entendem? Eu tenho. Então, por favor, nos mostre. Mas eu tenho uma amiga que ela tem 3 filhos. E ela fala que ela não queria ter filhos, né? Nunca quis ter filhos, mas foi namorar e aí engravidou e tá. E o filho mais velho dela, ela queria uma menina. Começou a querer uma menina, não queria um menino. Aí veio um menino. E aí logo em seguida, assim, ela ganhou o neném, logo em seguida, com diferença de 4 meses. Ela engravidou. Há 4 meses ela engravidou da menina, de uma outra neném, e aí veio a menina. E aí eles são totalmente assim, indiferentes com o menino. Hoje ela tem um outro, com um espaço maior, que é o mais novinho, e a vida que o mais novo leva, o mais velho nunca teve. E eles são absurdamente, eu não vou falar do isso, eles são ignorantes com o mais velho. Ele tem 14 anos só. E eles são muito, e é um menino assim, muito, muito calmo, muito tranquilo, mas faz qualquer coisa que aconteça, a responsabilidade é dele. E eu converso com ela, cara, porque vocês tratam ele assim, sempre com muita indiferença, e aí ela fica justificando, não, porque a vida do meu marido foi muito difícil, porque a mãe dele foi muito complicada, e ele está tentando ser diferente, mas ele acaba sendo igual. E assim, vai prolongando, porque já tem 14 anos, que eles tratam, ele é o mais velho assim, mas não mudam. Sempre a justificativa porque ele não cresceu, o marido do caso, né? Não cresceu com o pai, e ele sempre se vira sozinho, e ele está tentando dar o melhor dele, mas assim, o melhor dele ele tem, para ele corrigir o menino, ele tem uma corda dele, também é um dinheiro, mas ele tem uma corda enrolada em cima do lanche num pedaço de pau. Ele bate no menino no cabelo. E aí ele já colocou. E aí se o menino faz alguma coisa que não, tipo assim, por exemplo, pediu ajuda. Ele pode errar, se errar é tão inútil, você é muito burro, assim que eles falam. E aí eu falo assim, cara, para que isso? Não, porque meu marido é assim, porque ele cresceu sem pai, e a mãe dele também era assim, é sempre assim. Sempre tentando dar uma desculpas, né?
para que não haja arrependimento. Então veja, esse é o padrão. Esse é o padrão, é tentar justificar aquilo que está nítido, é injustificável. Mas a pessoa, ainda assim, ela tenta, certo? E muitas vezes ela mesma acredita nessa mentira que ela tá criando, que ela está contando a si mesma, porque ela se sente bem com isso, ou então porque ela se sente mal e não quer caminhar para um exercício de arrependimento. E nessa questão desse mecanismo de defesa, que a gente enxerga direitinho a diferença entre remorso e arrependimento. Qual que é a diferença do remorso para o arrependimento? A gente precisa entender essa diferença para que fique... As pessoas pensam que remorso e arrependimento são as mesmas coisas, mas não são. E tem muita gente errando justamente por conta disso. Tem muita gente racionalizando, tentando criar uma justificativa que não é verdadeira, mas que acaba enganando essa pessoa, porque faz essa confusão entre a questão do remorso e do arrependimento. Remorso é quando eu percebo que estou errado, mas não tenho força para mudar. Aí eu conto uma mentira para mim mesmo para poder ficar bem com aquilo. Racionalização. Arrependimento não, eu percebo que estou errado e caminho para a mudança. Eu entendo assim, não, eu estou tentando jogar a culpa nos outros, mas a responsabilidade, vou repetir, mas a responsabilidade é minha, eu preciso confessar isso, eu preciso zerar essa conta com Deus, com outra pessoa, comigo mesmo, tá? E aí começar do zero novamente e não vou precisar, nesse caso então, o sujeito não vai precisar mais nesse caso então, criar qualquer tipo de justificativa, tá? Aceitáveis do ponto de vista, muitas vezes até bíblico, mas que não são verdadeiras. Eu posso simplesmente assumir a culpa, parar de racionalizar ou projetar, falando do mecanismo da semana passada, parar de racionalizar ou então projetar no outro. Eu até enxergo, mas só enxergo no outro, não enxergo em mim. E aí quando começo a enxergar em mim, procuro uma forma de racionalizar para não ter que assumir a minha responsabilidade. A pessoa não assume. Isso é racionalização. Tá? Às vezes vai embora, não se arrepende. É o caso do jovem rico, ele não se arrepende, ele até fica triste, ele até sente remorso, ele até sai cabisbaixo, podia ter ali se encontrado na vida de fato, porque teve um encontro genuíno, verdadeiro com Jesus, mas veja, nem Jesus conseguiu convencer todo mundo, e não porque ele não tenha poder para convencer, mas porque ele deixou na mão do jovem querer ser convencido, e o jovem não quis. Então muitas vezes a gente vai ter o remédio certo, na hora certa, mas a pessoa não vai estar na condição para poder receber aquela orientação, reconhecer aquela situação e vida que segue. Cada um é responsável por si mesmo, não é isso que a palavra diz? Que cada um, diante de Deus, dará conta de si mesmo. Então a gente ajuda quem quer ser ajudado, quem não quer, a gente... Ele não faz igual Pilatos, não, a gente não lava as mãos, não, a gente entrega na mão de Deus. Pode falar. A situação que a gente já comentou me lembrou uma situação que eu já passei com os vizinhos nossos, só que na época eu era criança, né? Mas eu lembro que tinha muita judiação do avô com o neto. Uma das vezes eu bati no portão, a criança, para poder, né, fazer uma coisa. Aí o senhor chegou perto do portão e tal. Aí, só para dar aquela aliviada na situação, mas estavam gritando muito e tal. Esse caso que a Andia comentou me fez lembrar essa situação, e uma coisa que eu penso hoje, se chega ao nosso conhecimento algo, uma sugestão, viu, Andia, como irmã em Cristo e colega de curso, orar a respeito disso, né? E também denunciar para o Conselho Tutelar.
sabe? A gente tem que agir também nesses casos, e eu já trabalhei em escola e é muito eficiente o conselho tutelar, realmente faz diferença. E pelo menos dá aquela assustada no responsável, né, que está fazendo essa judiação. E dá para denunciar de forma anônima, compensa muito. Você vai fazer um bem para essa criança aí. Muito bom conselho. A gente tem que pensar o seguinte, sendo pastor, sendo psicanalista, sendo vizinho, sendo amigo, sendo conhecido, sendo desconhecido na rua, crime é crime. Certo, gente? Crime é crime. Quando a gente não faz nada sabendo que algo está sendo feito de forma criminosa, sobretudo contra uma criança, para qualquer pessoa, mas sobretudo uma criança, e se a gente não fizer nada, nós vamos, aí sim a gente vai estar sendo o Pilatos da história, a gente vai estar lavando a nossa mão, a gente vai estar sendo conivente com a situação. E dá dor de cabeça? Dá. Né? Agora ainda está mais fácil, agora, como a Ana Carla disse, dá para fazer denúncia anônima, e os conselhos tutelares têm trabalhado, a maioria, lógico que infelizmente nem todos, mas a maioria tem trabalhado realmente em defesa da criança, do adolescente. Então a gente tem que descobrir, tem provas cabais ali, tem que fazer a denúncia, não dá para ficar, eu não vou fazer porque não, tem que fazer. Né? Às vezes a gente desconfia de alguma coisa mas não tem como provar, e a pessoa é próxima de você. Eu passei por isso, eu e a minha esposa, a gente tinha quase que certeza que o pai de uma menina que frequentava a igreja que nós pastoreávamos lá em 2015, 2016, de que ele estava abusando dela de alguma forma, a gente só não tinha como provar. Então como é que a gente ia levantar alguma situação? Mesmo assim, chamamos a mãe, tentamos falar, né, ali, de alguma forma, alertar, perguntava para a mãe dela, ô fulana, você dorme cedo, você dorme tarde, como é que é na sua casa? Eu durmo cedo, eu deito 9 horas e eu desmaio, eu só acordo no outro dia, não sei o que for. Você tem filha adolescente e o seu marido vem de histórico de complicado, aquela coisa toda. Não, mas não tem nada, não estamos dizendo que tem nada não, só estamos perguntando e tal, porque o comportamento dela, tentando de todas as formas alertar e ajudar, mas não tinha como provar nada, e aí a gente acusa e a pessoa ainda entra com processo e dá aquele problema todo. Enfim, eu parei de pastorear aquela igreja, umas 2 semanas depois, é isso, amor? Umas 2 semanas depois, eu estava na minha casa e chegou essa mãe, a menina, uma outra líder de jovens, que ela tinha bastante confiança, nos contando que aquilo que eu e minha esposa nós desconfiávamos era de fato, era verdade, e que o pai realmente estava assediando a menina e estava fazendo um monte de coisa horrorosa, nojenta e tal. Graças a Deus não tinha chegado ainda aos finalmente, mas se não tivesse descoberto, e talvez, acho que foi isso que fez com que a menina falasse, né, e conseguisse chegasse ao ponto de confessar o que estava acontecendo, porque ele estava já a ponto de ter relação mesmo íntima com a menina, mas graças a Deus não aconteceu. Mas hoje a gente que ainda acompanha a menina vê até hoje todas as complicações que esse comportamento desse pai causou à vida dessa menina, tá? Comportamento, aqui a gente pode falar nessa aula aqui, né? Comportamento homoafetivo e tantas outras coisas, enfim. É bem complicado. O pai está preso, tá? Foi denunciado, foi julgado, foi preso, está preso, se não estou enganado, 21 anos de cadeia, tá? Deve ter cumprido uns 6, 7 anos já, e enfim. E aí quando a mãe descobriu, fez boletim de ocorrência, o Conselho Tutelar entrou no meio, vara do juizado da infância, do adolescente, aquela coisa toda. Me perguntaram se eu ia testemunhar, eu falei, eu vou saber tudo que eu sei. Então, mas e se perguntarem para você se você
sabia que estava acontecendo. Eu falei, eu não vou mentir, eu vou dizer que eu desconfiava e que tentei alertar, mas que eu descobri que estava acontecendo por você que é a mãe dela, que descobriu, ela contou para você, eu estou sabendo igual a você, eu não posso mentir. Eu vou lá, eu testemunho, só que eu não, na época eu desconfiava, mas não tinha certeza, e eu fiquei sabendo também, igual a mãe, pelo que a filha contou. Entende como são as coisas? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes uma racionalização está escondendo um crime, às vezes uma racionalização está escondendo um abuso, às vezes uma racionalização está escondendo um pecado espiritual, se é que eu posso dizer assim, e a gente tem a ferramenta para, no mínimo, trazer à tona para essa pessoa perceber se ela quiser dar andamento no tratamento, tá? Aí, o que a pessoa vai fazer com isso? Não sei. Cada um é responsável por aquilo que sabe de si mesmo. Ok. Cadê vocês? O assunto que eu fico pensativa, se chega alguém, né, no nosso set analítico falando sobre abuso feminicídio, né? Que infelizmente está muito recorrente, né? São muitos casos, né, de violência dentro do lar, com famílias cristãs. Recentemente, eu não sei se vocês viram, teve um caso de uma pastora, né, uma pregadora do evangelho, que fez essa denúncia, né, falando para as mulheres se posicionarem quando estiverem sofrendo isso. E ela foi, o pessoal tentou calar ela, né? Você chegou a ver essa notícia? Cheguei. Que é a Raquel? Que é? Isso, Helena Raquel. A Helena Raquel. Eu sigo a Helena Raquel. É porque a gente vive num tempo hoje que tudo eles levam para o extremo. Eu não estou falando da Helena Raquel, estou falando de todo mundo, né? O pessoal acaba sempre partindo para os extremos, né? De tudo, da política, da religião, do pensamento, e a gente fica nesse fogo cruzado aí. Mas é ter moderação, é ouvir tudo e reter o que é bom, aquilo que a Bíblia diz, e tratar as coisas com o peso e o devido cuidado que elas têm que ter. Se a pessoa está sofrendo, como eu falei, se você descobriu um crime, você tem que confessar. Confessar não, você tem que denunciar. Se você não denunciar, você está sendo conivente, você está sendo, de certa forma, cúmplice, né? Então, tem que fazer o que tem que ser feito, tem que falar o que precisa ser falado, tem que agir no que precisa ser, não vou falar agido, está errado, mas tem que agir naquilo que precisa agir. A gente não pode ficar em cima do muro. Uma das características do verdadeiro cristão é ter posicionamento definido a favor do que é certo, a favor do bem, a favor do que é bom, né? Eu não posso ver uma injustiça sendo praticada e não fazer nada. Eu preciso fazer dentro da minha possibilidade, dentro do que das minhas forças, fazer o que tem que ser feito. Igual, eu não tinha como acusar o pai da menina. Então, o que eu fiz? Tentei conversar com a mãe. Ali, naquele momento, surtiu pouco efeito, mas 2 semanas depois, quando a própria filha confessou, e eu penso que talvez a filha criou coragem para confessar, porque a mãe já estava também agora, uma vez que eu e minha esposa conversamos com ela, a mãe já estava tocando mais no assunto e ela percebeu, sentiu mais à vontade, ouviu que ia ser inevitável as pessoas saberem, e ela foi e contou. Não para a mãe, mas para essa líder de jovens, e depois a líder de jovens, muito sabiamente, já foi e falou, não, você tem que contar isso para sua mãe, não vão ficar para nós esse segredo não. Aí foram contar, e hoje a menina, ela tá longe do pai, né? Está à distância do pai, o pai está preso. Infelizmente isso afetou muito a questão da formação psíquica dela, mas o pior não aconteceu, que era ele chegar nas vias de fato e violentar ela não só com toques, mas também chegar numa conjunção carnal, coisas terríveis. A gente fala abertamente porque somos terapeutas, pastores, somos adultos, né? Mas é isso que acontece. Se alguém não frear, vai acontecer, vai chegar.
Você fez uma curva o assunto, né? Mas é isso. A gente vai, como pastor ou como terapeuta, isso vai acontecer com a gente. Esses casos vão chegar para nós. E às vezes vai chegar travestido de racionalização. E aí, o que a gente faz? Está aparecendo o sete analítico aqui, ó, quando o paciente não tem mais nada para dizer, e aí o psicanalista fica pensando, e agora? O que nós vamos falar agora? Se chegasse nessa situação aqui, ó, que você está lá no seu consultório, lá no seu set, e o seu paciente parou de falar, o que você perguntaria para ele? Como é que você daria continuidade na conversa? Como é que ia ser? Puxar um outro tema, talvez, que às vezes a pessoa não está aberta ainda a falar sobre aquele assunto. Qual o tema, por exemplo? Nesse caso, deixa eu pensar. Eu ia dar uma volta mesmo, uma circulada, para poder a pessoa dar uma respirada, porque às vezes ela não tem mesmo condições no momento de falar sobre. Ia puxar para o lado da rotina, até para nos descobrir mais informações, né? Vou ensinar um truque de consultório para vocês, tá? Vou ensinar agora. Vai ser assim, ó. A pessoa estava falando, contando aí, acabou o assunto, ficou quieta. Você está tentando ainda juntar aquelas peças, aqueles fragmentos que aquela pessoa falou e a pessoa ficou quieta, não está falando mais nada. Está uns 5 minutos já parado. O que você vai falar para essa pessoa? Que pergunta que você vai fazer? Então você vai dizer assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente vai retomar o nosso assunto daqui a pouco, mas enquanto isso, vai pensando aí em outras situações que de repente você queria falar para mim, em outras coisas que você vivenciou essa semana, ou que você lembrou que queria falar comigo, mas aí você agora não está lembrando. Para você poder refrescar sua cabeça, eu vou te dar alguns minutinhos para você respirar, enquanto eu vou beber água. Eu vou fazer isso, eu vou beber água e vocês vão pensando aí. Muito bem, é isso aí, tá vendo? Tudo é um ensaio para a gente poder atender, tá? A gente tem que pensar, nós como terapeutas, o que nós podemos fazer para poder ajudar essa pessoa que está sofrendo, todo mundo que chega para nós, todos os pacientes que chegam para nós, os clientes que chegam para nós, eles têm demandas, eles estão sofrendo. Alguma coisa aconteceu na construção do eu dessa pessoa, que fez com que ela se tornasse um alcoólatra, que fez com que ele ou ela se tornasse um prostituto, um viciado em jogo e qualquer outro tipo de coisa, né, ruim. E, às vezes, em casos, né, específicos, a pessoa cresceu com nasceu com alguma anomalia e aí até mesmo a terapia não vai ser tão eficaz assim. A gente vai ter que indicar um psiquiatra, um neurologista para poder acompanhar essa pessoa, mas o fato é que a grande maioria das pessoas chegarão até nós com demandas, com sofrimentos, e a gente vai, a partir da primeira sessão, já estudar ali tudo que está acontecendo, captar todos esses conteúdos, entender se a pessoa não está reprimindo, se não é uma repressão, entender se não está num processo de negação, então se não está projetando, então se não está racionalizando. Eu estou falando aí trazendo à tona aí os quatro mecanismos de defesa que nós já falamos nessas últimas aulas. Agora a gente vai falar sobre sublimação e outros que ainda tem, mas o ser humano está o tempo todo
acionando esses mecanismos de defesa. Mas por quê? Por conta do sofrimento, das coisas que estão acontecendo, das coisas que não estão conseguindo resolver, dos problemas que não estão conseguindo resolver, e muitas vezes, como no caso da racionalização, a pessoa está querendo contar uma mentira para si mesma e ainda está querendo acreditar nela. A gente vai, como analista, como terapeuta, a gente vai tentar ajudar essa pessoa a chegar ao arrependimento. Vai tentar fazer com que essa pessoa entenda, através das perguntas certas, de que ela precisa mudar, que ela precisa reconhecer aquele erro, que ela precisa entender que aquela mentira que ela está contando para ela não é verdade. Não adianta que, por um tempo, pode até ser um mecanismo para essa defesa, mas uma hora vai ser confrontado, uma hora vai ser revelado, e aí pode ser que seja pior. É o caso de Adão. Adão tentou se esconder de Deus, mas não ficou escondido. Adão, por que você está escondido? Porque eu estou nu. E quem falou que você está nu? Você comeu, Adão, do fruto que eu falei para não comer? Ao invés de ele falar, comi, eu errei. Não, a mulher que o Senhor me deu me fez errar. Não adianta culpar os outros. Chegou uma hora que Adão teve que assumir a culpa dele. Vai chegar uma hora que todos nós vamos ter que assumir a nossa culpa. E ficar só empurrando para frente, criando algum tipo de racionalização, não ajuda, só adia o resolver desse problema. E a gente tem que falar isso para o nosso paciente. Tem que fazer a pergunta, falar assim, você acha que ficar mentindo para você mesmo eternamente vai amenizar essa dor, essa culpa que você está sentindo? Não. Mas resolve por enquanto. Vai chegar uma hora que vai ficar insustentável. Então vamos resolver agora? O que você acha? Mas como é que eu resolvo agora? Aí a gente vai para o remédio de Deus. Qual que é o remédio de Deus? Vocês lembram? Perdão, exatamente. Perdão, amor, graça, misericórdia, mas sobretudo perdão. Esse é o remédio de Deus para tudo na vida das pessoas. Tá? Então, para a gente concluir aqui essa parte e continuar no assunto de mecanismo de defesa, ainda que a gente tenha mais alguns para tratar, a conclusão é a seguinte: vimos como a mente reprime, como a mente recalca, né? O pânico, o medo, a vontade de externalizar impulsos proibidos. Vimos como a mente projeta a culpa no outro, querendo se esconder. Vimos como a gente, às vezes, assim, naquelas coisas que não são tão ruins, a gente acaba disparando ali o mecanismo de defesa, que é a negação. Aquele caso da mulher que tinha um problema com a mãe dela, mas estava brigando com o marido, e aí quando o terapeuta chegou no assunto da mãe, ela falou, não, mas eu não tenho problema com a minha mãe. Tinha, só não queria reconhecer. E como também a nossa mente, muitas vezes, ou a mente dos indivíduos, das pessoas, racionaliza o erro, quer jogar a culpa no outro, que na verdade é dele mesmo. Tá? A terapia cristã freudiana, a tarefa dela não é apenas remover essas defesas, não é apenas mostrar que a pessoa está usando esses mecanismos de defesa, que é aquilo que deixaria a pessoa vulnerável, mas é fortalecer o ego, é fortalecer a vontade da pessoa através da graça de Deus e da verdade, para que essa pessoa não precise mais se esconder através dessas barreiras, através dessas mentiras, tá? A terapia deve ser um espaço, então, de desesconder, de sair do esconderijo. Essa palavra não existe, mas de sair do esconderijo. Aqui está escrito apocalipse pessoal, ou seja, revelação daquilo que está oculto, onde o paciente pode dizer como Davi, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Veja se há em mim um caminho mau. Então, esse é o papel da terapia cristã freudiana, é trazer à luz aquilo que está escondido, não no sentido de acusação,
Não no sentido de expor a pessoa, mas no sentido de trazer graça, misericórdia e perdão à vida da pessoa, para que ela se arrependa, comece do zero e viva uma nova vida em Deus, em Cristo, para as outras pessoas, para ela mesma, para que ela se ame, para que ela possa se amar, para que ela ame a Deus sobre todas as coisas, para que ela não tenha que ir embora triste como o jovem rico, que perdeu a chance de ter a vida mudada através de Cristo. Imagine ser um discípulo de Jesus, seguir a Jesus, mas o preço para ele era muito alto, custava tudo que ele achava que tinha, que era o dinheiro. Tem gente que é tão rico que a única coisa que ele tem é dinheiro, é o caso do jovem rico, entende? Então, pescadores, publicanos, pessoas comuns ganharam o mundo porque abandonaram suas redes. Agora o jovem rico não conseguiu abandonar o dinheiro e aí acabou se tornando qualquer pessoa, menos quem Cristo queria que ele fosse, que era um discípulo. Beleza, gente? Eu tenho três pontos para falar rapidamente e 2 são perguntas. Um é que o curso de psicanálise tem me feito uma pessoa muito melhor. Eu tenho pensado mais nas minhas ações antes de fazer, tenho refletido sobre as minhas posturas, sobre as minhas reações. Tem sido muito eficaz na minha vida. Você está de parabéns, eu continuo te abençoando. Uma pergunta que eu tenho é a respeito pela sua experiência. O paciente, né, o cliente, ele tem a perspectiva, ele fica com o desejo de ter um feedback todas as sessões ou não necessariamente? Ou depende muito da pessoa? Não. Algumas pessoas que são mais metódicas querem, tá? Mas a maioria só senta ali no divã, no sofá, na cadeira e fala e o simples fato de falar, de colocar para fora, de expressar já é o suficiente, tá? Elas vão se sentir bem e vão falar, nossa, que delícia, que bom que eu fiz terapia hoje, que bom que eu pude falar, porque a maioria das pessoas não consegue falar as coisas que querem falar e conseguem na terapia, elas não conseguem falar com o cônjuge, não conseguem falar com o filho, não conseguem falar com a mãe, mas conseguem falar com o terapeuta, com a terapeuta. E aí o fato de falar, de externalizar, de pôr para fora, sem culpa, sem acusação, já é um alívio, já é água em terra seca. Mas algumas pessoas querem feedback, aí a gente dá, não tem problema não. Tá. Depende mais da personalidade da pessoa? Sim. Por exemplo, se é uma pessoa que já racionaliza mais, né? Ela já vem com as suas demandas prontas, já sabe o que está acontecendo, que ela está chateada com isso, aquilo. Normalmente essa pessoa quer ter um resultado, né? Uhum. Se fosse o meu caso, por exemplo, eu gostaria de direção e resultado. Uhum. Então, tem que fazer, parece uma fala de coach, mas tem que fazer sentido para você. Por exemplo, as pessoas que são mais racionais, geralmente elas querem mais feedbacks. As pessoas que são mais emocionais, elas não precisam, porque se a vontade dela ali, o ego dela ali foi satisfeito na sua emoção, já tá tudo certo. Mas não é uma regra. Lembre-se da palavrinha que eu sempre falo para vocês em toda a sessão. Tudo é subjetivo, cada pessoa tem o seu subjetivo, tem a sua subjetividade. E eu não vou tratar todo mundo igual. Cada pessoa é uma pessoa, cada cabeça é uma sentença, cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo. Tá? Eram 3, você falou 2. E em relação às doenças, já vi até um relato de testemunho de uma líder de Ministério de Casais, ela relatou para a gente a respeito do perdão, né? Que ela não perdoava o pai, e antes dela saber disso, ela teve uma doença muito grave na pele, e entre outras coisas. E depois que ela descobriu, né, que Deus revelou para ela essa questão que ela precisava perdoar o pai, de muitos erros que ele cometeu, que ela foi curada dessas doenças.
Tem alguma forma da gente falar isso, caso a gente perceber? Porque, assim, Deus já me deu o dom de revelação, mas agora eu quero usar mais a teoria para isso. Uhum. Não sei se eu poderia falar isso. A gente ainda vai ter um módulo de somatização e doenças psicossomáticas, tá? O que acontece se eu não perdoo? O que acontece se eu tenho raiva guardado? O que acontece se eu tenho amargura? Isso a gente vai estudar, tá bom? Tem até um livro que fala, meu corpo fala. Tem um grupo de estudos que fala a respeito disso, o corpo fala, o corpo sente, tá? Nosso corpo sempre está falando. 63% do que nós comunicamos é através do corpo, é o nosso corpo falando, não é a voz, não é o gesto, é o nosso corpo falando. Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. A gente consegue enxergar o que a pessoa fala através do seu próprio do corpo. Então a gente vai falar sobre somatização, doença psicossomática e também nós vamos falar a respeito de semiologia, que é o corpo falando, tá? Legal, obrigada. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Nós vamos encerrar por aqui. Eu estou com o nariz muito trancado e preciso ir embora tomar um remédio, mas eu acho que a aula foi proveitosa, né? Acho que deu para a gente entender a questão da racionalização, o quanto ela afeta a vida das pessoas, chegando até mesmo na questão espiritual, quando se torna esse pecado que tenta esconder a verdade e colocar a culpa daquilo que é responsabilidade da pessoa, colocar a culpa no outro. Essa é a racionalização. Tudo certo? Belezinha? Deus abençoe todos vocês, tá?